Então, em primeiro lugar, obrigada por aceder a esta entrevista e queria que nos dissesse quem é o Alexandre Aibel. Essa é uma pergunta difícil já para começar. Eu sou professor aqui na Escola Superior de Tecnologia de Viseu, já há uns anitos, e a minha formação é em astronomia. É claro que no meu departamento de Engenharia Mecânica, o que eu faço sou professor da área da Física, embora já tenha dado aulas de Matemática, e foi em grande parte desta experiência de professor que me trouxe as histórias e os pequenos apontamentos que me levaram depois a constituir o livro Isto Não É Só Matemática. Faço também investigação na área da astronomia e, dedico-me também nas horas livres à divulgação científica, que é uma paixão que eu tenho e acho que é também encaro isso também como um projeto de missão, ou seja, levar aos outros a ciência de uma forma simples, de uma forma curiosa e tentando também não carecer de rigor, também é importante. A astronomia e a matemática é uma paixão comum, complementar? Como é que funciona? Essa é uma pergunta engraçada, porque realmente a astronomia precisa muito de matemática, como as outras ciências. Há uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que a matemática é de facto o idioma que nós precisamos para perceber as outras ciências. Da mesma maneira que nós usamos o português para descrever o que sentimos ou o que nos rodeia, e o português tem várias formas, não é? Pode ser a prosa, pode ser a poesia. A física e a astronomia usam a matemática exatamente para a mesma coisa, para descrever a natureza. Portanto, é só o idioma que é diferente. E nessa perspectiva, nós usamos muito a matemática como ferramenta. Não quero com isto dizer que a minha visão da matemática seja apenas instrumental, porque a matemática dá-nos outras coisas muito importantes. Dá-nos ferramentas como a lógica, dá-nos a capacidade de abstração, e a capacidade de abstração é uma condição absolutamente essencial quando queremos resolver problemas para os quais as soluções não existem, porque se elas não existem, significa que temos que ir para o mundo da abstração, inventar novas soluções, e isso é muito importante, essa capacidade de abstração, porque se reparar, a abstração está a paredes meias com a imaginação, não é? E as crianças são muito férteis na imaginação. Às vezes é muito mais fácil transmitir conceitos matemáticos abstratos, apesar do que algumas neurociências possam dizer, do que nós pensamos à partida, porque elas estão habituadas ao mundo do faz de conta, estão habituadas às soluções estranhas e estão habituadas para usar um paralelismo engraçado, a vencer as leis da física. A matemática também é isto, não está restringida à natureza, ela é maior do que isso. Aliás, há muitos casos na história da ciência em que a matemática descobre primeiro as coisas e só décadas mais tarde é que a física ou a astronomia vão encontrar as representações da natureza dessas próprias situações matemáticas, que é muito engraçado. É nesse sentido, nessa construção e desconstrução da matemática que surge este livro. Isto não é só matemática e que é uma mistura de conto com banda desenhada, com comicidade, com uma série de... Sim. A certa altura no livro eu tento explicar ao leitor, logo no prefácio, ou na introdução, que este livro é um híbrido, realmente, é uma coisa estranha, porque é uma mistura de um livro de divulgação científica, que é, digamos que a matriz dele, mas também tem a banda desenhada, é um livro também de contos, tem um cheirinho entre aspas, das aulas de matemática, apesar de não ser obviamente um manual escolar, mas é realmente uma mistura disto tudo, e por isso muitas vezes é desconcertante, mas também queremos nós, eu e o Pedro Aibel, que fez as ilustrações, que seja o seu real valor, seja esta mistura, esta experiência estranha e total, que possa dar uma nova visão da matemática ao leitor. Sendo o Alexandre Aibel astrónomo e o Pedro Aibel arquiteto, como é que surge um livro de matemática? Pois, é realmente uma coisa estranha. Sim, é verdade. Bem, o Pedro é realmente arquiteto, mas ele é arquiteto e músico, basicamente, mas faz muitas outras coisas. Também inventa umas coisas estranhas para instrumentos e uns dispositivos eletrónicos, e ele faz muita coisa. E nos tempos livres também faz ilustrações. E de repente foi a partir daí que eu achei que poderíamos fazer uma boa dupla. Em relação à minha parte, eu vivo com a matemática todos os dias, não é? Não só na minha atividade enquanto professor, mas também na minha atividade de investigação e a certa altura na minha vida também dei aulas de matemática. Portanto, muitas destas histórias vêm daí, desse período em que eu anotava as histórias que contava nas aulas
Então foi apenas como eu dizia há pouco, eu não decidi escrever um livro de matemática, ele simplesmente aconteceu, ele estava escrito e eu simplesmente acabei por colar os pedaços e trazer o Pedro e acabámos por cozer um diálogo engraçado e surgiu um livro. Disse durante a apresentação que este livro se destina para leitores a partir dos 12 anos. É nessa altura que os alunos começam a encarar a matemática como um bicho-papão? É, sim, normalmente, parece que sim. Não me parece que haja estudos que consigam definir, mas isso tem explicação. Por um lado, porque, como muitas outras áreas do saber, a matemática é uma construção. Portanto, é preciso aprendermos os fundamentos e depois irmos construindo e elaborando e tal. O problema é que a matemática é uma construção delicada, no sentido de, se nós tivermos lacunas, essas lacunas ficarão lá sempre. Ou seja, os alicerces vão ficar não muito bem construídos. A partir de certa altura, dos 12 anos, vamos imaginar que é o 7º ano de escolaridade, as coisas vão tornando-se um bocadinho mais complicadas e então aquilo começa a abanar. Portanto, essas fragilidades vêm ao de cima e é por isso que, naturalmente, o ser humano tem esta relação estreita com o sucesso, não é? Quando somos bem-sucedidos, gostamos, quando não somos bem-sucedidos, não gostamos, é natural. Então, quando as fragilidades vêm ao de cima, e as dificuldades aumentam e então esse afastamento que as pessoas, ou que os alunos em geral, começam a ter com a matemática. Então, nesse sentido, eu espero que este livro vá tentar colmatar essas lacunas, não é? E ancorar o aluno e não o deixar ir embora, ver se ele fica do lado da matemática. Quais foram então as soluções a que recorreu para aproximar os alunos da matemática? Bem, as soluções são variadas. Eu não sei se todas terão o mesmo efeito ou um efeito pretendido. Mas uma coisa se tornou absolutamente clara desde o início. É que nós deveríamos usar o humor como canal de comunicação. Isso era absolutamente essencial. Aliás, é uma coisa que nem eu nem o Pedro Aibel conseguimos desviar-nos muito. E então, como não nos conseguimos afastar disso e como percebemos todos os dias que é um facilitador de comunicação, então essa é uma das matrizes, dos pilares fundamentais do livro. Portanto, esse é um meio. A outra forma é simplificar a linguagem. Usar uma linguagem cotidiana, usar as histórias do dia-a-dia, usar uma experiência que toda a gente tem. E a terceira ferramenta é usarmos a banda desenhada como móvel transmissor de ideias, mas também como forma de ancorar aquele leitor que habitualmente diz, eu só leio as imagens. Aliás, há uma gravura curiosa feita pelo Pedro, que a certa altura temos a narrativa e há um personagem que diz, de repente isto tudo se torna tão claro. E a página termina assim, e viramos a página e a conclusão é, vou mas é ler outro livro. Portanto, isto é a componente do humor. Há também a componente que me parece também interessante, que é este limiar, esta fronteira ténue das ilustrações complementarem o texto, mas simultaneamente porem-no em causa. Ou seja, colocarem-se muitas vezes na pele do espectador cético, na pele do espectador que odeia matemática. Portanto, estas são realmente as 4 ferramentas que nós usamos no livro, que esperamos tenham sucesso no objetivo final, que é transmitir a matemática e também dar a entender que ela permeia tudo o que nos rodeia. Falou no humor, foi por isso que o Nuno Markle foi escolhido para fazer o prefácio. Sim, essa foi uma das razões. O Nuno foi realmente muito simpático, ele acedeu ao convite. E realmente um dos pontos em comum com o Nuno é, de facto, o humor. E depois houve mais duas razões para o termos escolhido. Uma, porque ele próprio tem uma relação com o cartoon muito próxima, portanto, mais uma vertente com a qual ele se podia identificar. E uma terceira coisa, porque ele, desde sempre, assumiu que não gostava de matemática. De algumas ciências, mas em particular da matemática. Tanto é que ele começa o prefácio por dizer, odeio matemática. Então, pareceu-nos que seria interessante ter alguém que se assume como não gostando de matemática, prefaciar um livro sobre matemática. Com a ideia, ou com a intenção sonhadora de que conseguiríamos
transformar alguém que não gosta de matemática em alguém que gosta de matemática. E eu acho que no prefácio acaba por perceber isso, pelo que ele diz, pelas palavras simpáticas que ele diz, realmente ele passou a ver a matemática de uma outra forma. Este livro facilitador da compreensão da matemática tem a ver também com o Alexandre, no sentido em que ganhou a primeira edição do FAMLab. Pois, é assim, eu posso dizer que, por altura do FAMLab, em 2010, 80% do livro estava escrito. A parte do texto, não a parte das gravuras. Portanto, isto é uma experiência prévia do FAMLab. Realmente o FAMLab apareceu como uma diversão, eu achei desafiante o conceito. Para quem não conhece a ideia do FAMLab, cuja quarta edição já está a funcionar, julgo que as candidaturas acabam no dia 13 de abril, a ideia é, em 3 minutos, sem qualquer apoio informático, não é? Apresentações PowerPoint, não sei o quê, em 3 minutos transmitir uma ou várias ideias de ciência. E para mim era um desafio, não porque eu nunca tivesse feito divulgação de ciência, porque já o faço desde 96, mas por ser aquele formato dos 3 minutos. 3 minutos é realmente um desafio muito grande, porque nós temos que medir bem qual é o nosso objetivo e, dependendo da ambição do objetivo, não podemos falhar. São 3 minutos em que os conceitos têm que estar de tal maneira montados para que quem está a assistir não possa divergir e permaneça connosco. E parece-me que é uma iniciativa muito interessante para fazer uma nova escola ou para criar uma nova geração de divulgadores de ciência. Nós precisamos muito de divulgadores de ciência, de bons divulgadores de ciência, precisamos muito, porque nós temos uma ideia mais ou menos errada, nós, sociedade portuguesa, temos uma ideia mais ou menos errada do que é cultura. Nós achamos que a cultura é, e com razão, são as artes, a história, a filosofia, a literatura, etc. É verdade, e não há qualquer sentimento contra isso, bem pelo contrário. O que nos esquecemos é que a cultura deve ser mais abrangente que isso. Essa cultura deve abranger também a cultura científica. Porque a cultura científica é muito importante para nós sabermos como escolher. Nas coisas do dia-a-dia, nas coisas mais simples, nomeadamente em perceber se as notícias que lemos ou vemos na televisão, se têm algum fundamento, se não têm fundamento. E esta escolha, esta capacidade de escolha, está intrinsecamente, creio eu, ligada com a cidadania. Nós precisamos de uma maior cidadania, é o reverso da democracia, não é? É o outro lado da democracia, as duas não existem uma sem a outra. Portanto, e há pouco quando dizia o espírito de missão na divulgação científica, é assim que eu a vejo, levar a ciência às pessoas para que desenvolvam uma cultura científica. Quanto a mim, e citando o Hubert Reeves, que é um autor acima de qualquer suspeita de divulgação científica, no outro dia li num livro muito interessante que ele dizia: trataremos de ciência o que não exclui a poesia. E isto é também a forma como eu vejo as coisas. A cultura é uma só. É tão bonito um soneto de Camões como saber o modelo atómico de Bohr. Não é? Mas porquê é que não sabemos o modelo atómico de Bohr? Que é de facto a estrutura que nos constrói, é a unidade base do nosso corpo, de tudo o que nos rodeia. Os dois têm a beleza, é preciso dominarmos ambos e percebermos e interiorizarmos. Isso é que é a beleza também da divulgação científica. E para terminar, qual é que é o feedback das pessoas que já leram o livro nessa mistura da cultura, da literatura com a cultura científica da matemática? O feedback tem sido variado e tem sido interessante. Temos lido algumas coisas engraçadas, aliás até algumas de leitores que já foram meus alunos. Há um comentário muito engraçado que é: professor, eu quando estava a ler estas páginas estava a ouvir a sua voz na minha cabeça. Depois outras pessoas também disseram que tinham recuperado em grande parte o gosto pela matemática. E há um comentário que até vem no prefácio, mas que já ouvi também outras pessoas dizer que eu tinha gostado que este livro tivesse aparecido quando eu andava no 6º ano ou no 7º ano. Isso é gratificante e eu gostava de acreditar que realmente este livro vai fazer a diferença para esses novos alunos que estão neste momento a ter a tendência para se afastar da matemática. Se isso fosse verdade, nem que fosse apenas um aluno, já tinha valido a pena escrever o livro. Obrigada. Muito obrigado. Grande Plano.